E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser o fim do nosso livro, do nosso primeiro livro, né? Da nossa primeira unidade ou da nossa segunda unidade, não sei. Sei que vai ser o fim do nosso primeiro livro e é exatamente com o personagem que é icônico, que é o Napoleão Bonaparte. Esse cara aí tem fundamental importância na história porque ele vai influenciar, algumas medidas deles vai influenciar ou vai ter como consequências algumas coisas aqui no nosso país e no continente americano e também no continente europeu. Então fica aí até o final para acompanhar um pouco do que foi a Era Napoleônica. Em 1895, houve na França uma tentativa de golpe dos monarquistas, ou seja, eles queriam retornar ao poder. Só que um general aí que já havia vencendo algumas batalhas aí na época da Revolução Francesa, esse cara é chamado Napoleão Bonaparte, ele conseguiu acabar com essa tentativa de golpe dos monarquistas. E aí ele começa a ter um certo poder ali político na França, exatamente dessa época, entre 1795 em diante. Só que o pessoal, com medo das formas, né, porque ele era um militar, você sabe como é que são os militares, pediram para ele ir lá no Egito, fazer uma campanha lá no Egito. Ele foi. Só que depois, no ano de 1799, ele retorna. Óbvio que eles perderam lá no Egito. Isso é assunto para... Vou deixar um link aí para vocês entenderem um pouquinho esse processo. Ele retorna do Egito para a França. E aí, com o apoio da burguesia e do exército, ele dá um golpe no governo francês. No caso dos girondinos, né, que estavam no poder nessa época. Ele dá um golpe e aí temos o início de uma nova era. Essa era foi conhecida como a Era Napoleônica. Esse golpe ficou conhecido como 18 Brumário, que ele vai de 1700, que é um novo período, né, que é o período do governo consulado, ou seja, a principal pessoa que vai estar lá na frente, né, representando os franceses é o cônsul, no caso Napoleão. Em 1799, inicia o governo do consulado. E esse período do governo consulado vai até 1804. Isso mesmo, nesse pouco período de tempo onde Napoleão está no poder, vamos ter uma melhora aí na economia francesa, porque ele vai... os problemas têm que ser resolvidos e ele vai conseguir resolver alguns problemas da sociedade francesa, o Napoleão, e aí ele vai começar a ganhar força de todas as camadas sociais, né? Dos pobres aos ricos vão estar apoiando ele. E em 1804 ele vai ser aclamado, né, como o imperador francês. Obviamente que ele foi aclamado com a influência, né, com o apoio de todas das grandes camadas da população francesa. Ele vai calar os revolucionários mais radicais, né, que queriam estar no poder, no caso jacobinos, e grande parte vai estar apoiando ele como imperador da França. O que vai acontecer? Em 1806, ele vai declarar o bloqueio continental à Inglaterra, porque a Inglaterra era uma das grandes potências econômicas da época e era uma grande inimiga da França, que travou várias batalhas com a França aí anteriormente. E essa guerra que o Napoleão vai declarar à Inglaterra vai ser diferente. Não vai ser uma guerra civil, uma guerra militar, vai ser uma guerra econômica. Ele vai declarar em 1806 o bloqueio econômico, e esse bloqueio econômico previa que nenhum outro país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. Isso faria com que a Inglaterra se tornasse fracassada, porque ela não tem para quem, né, não tem a quem vender os seus produtos, e aí tornaria a Inglaterra um país frágil. E aí, um tempo mais tarde, facilitaria uma invasão francesa no território inglês, porque ela não teria uma força financeira para financiar o seu exército. Entenderam, né? Então o bloqueio continental foi para isso, foi para derrubar
a Inglaterra de uma forma econômica para facilitar no futuro não tão longe os franceses invadirem a Inglaterra e acabar de vez com o Império Inglês. Para vocês que não sabem, exatamente, com o bloqueio continental, Portugal, o país que colonizou o Brasil, tinha relações com a Inglaterra e não queria perder de fato essas relações. Então, com medo de perder, porque o Napoleão estava invadindo todos os países ditos monarquistas, né, no antigo regime, os absolutistas. Napoleão estava invadindo, estava derrubando esses governos, exatamente, por isso que é imperador. Estava invadindo outras regiões, expandindo o território francês, acabando com as monarquias, né, antigas, e Portugal não quis fazer parte desse bloqueio continental, e o rei de Portugal, o Dom João, vem com sua família para a colônia brasileira, exatamente correndo do Napoleão Bonaparte, dos franceses, porque os franceses eram uma potência militar da época. Era Inglaterra aqui e os franceses aqui, eram as duas potências militares da época. Então, com medo de perder a monarquia, né, do ser morto, Dom João foge para a colônia brasileira. E um pouco depois de tempo, né, depois eu vou explicar isso aí, ele vai retornar para Portugal, enfim, já é outro assunto para outro vídeo. Mas entendam que o Napoleão Bonaparte vai expandir o seu território francês, querendo derrubar e acabar com todas as monarquias absolutistas da Europa. E esse período, que vai exatamente de 1804 até a sua derrota em 1814 e 1815, é conhecido como o Império do Napoleão Bonaparte, ou a Era Napoleônica, exatamente. E as perdas de Napoleão têm início exatamente ali, em 1812, quando o czar da Rússia, o Alexandre I, isso mesmo, Alexandre I, ele vai se opor contra o bloqueio continental, porque a Rússia estava sendo prejudicada, porque a Inglaterra era uma das grandes fornecedoras de produtos da Rússia. Ela estava se sentindo prejudicada com esse bloqueio, então vai se opor contra os franceses e vai iniciar aí uma treta, uma guerra com a Rússia, entre a Rússia e a França. E aí é quando o czar usa da inteligência de que os franceses estão indo invadir a Rússia, só que a Rússia é um território muito frio mesmo. O que é que o czar faz? Pede para todos os camponeses tocarem fogo, né, nas suas plantações, matarem vários rebanhos de animais, matar animais, para quê? Para enfraquecer o exército francês, ou seja, para não ter alimentos para alimentar o exército francês. E aí os franceses vão perder essa batalha, porque não vão ter comida, mantimentos, né, coisas para sobreviver e comer, enfim. Quando chegam no território, ao chegar à capital da Rússia, os franceses já estão praticamente liquidados, porque não tem, grande parte do exército está morrendo de fome, isso mesmo. E aí é quando se inicia o processo da perda do Napoleão, ele começa a se enfraquecer exatamente na Rússia. E aí, em 1814, é exatamente quando o czar consegue de vez acabar com o Napoleão Bonaparte. Ele vai ser preso, vai ser preso, vai ser levado lá para uma colônia na África, e lá ele vai ser julgado, vai ter uma morte lá, enfim, isso é coisa de outro assunto, né? Mas é ali, em 1814, que o Napoleão Bonaparte perde o seu poder, né, segundo os franceses. Mas uma parte do exército continua lutando, e foi na batalha de Waterloo, em 1815, no outro ano, que os franceses perderam essa batalha, e aí tivemos o fim da Era Napoleônica. O que é que vai acontecer na Europa? As antigas monarquias que perderam seus poderes, né, para o exército do Napoleão Bonaparte, o primeiro, Napoleão Bonaparte I, vão criar um congresso, que é o Congresso de Viena, de 1815 a 1816, que era para restabelecer as antigas monarquias e para evitar que houvessem outras revoltas desse cunho, que viessem derrubar algumas monarquias. Então eles vão fazer esse congresso, e esse congresso vai durar em pouco menos de um ano.
Só que esse congresso conseguiu com que contesse algumas rebeliões na Europa. Só que as rebeliões já estavam aqui nas colônias na América, isso mesmo. Com a influência da Revolução Francesa, algumas colônias aqui na América vão declarar independência, porque as ideologias iluministas já estavam aqui rondando aqui na América espanhola e na América portuguesa e também na América inglesa. Qual é o resultado disso? Guerra aqui na América, isso mesmo. E também podemos falar do Brasil, que tivemos duas tentativas que foram exatamente influenciadas por essa ideologia de cunho iluminista e liberal, que é a Inconfidência Mineira de 1789, isso mesmo, e a Conjuração Baiana de 1799. 98, isso mesmo. Ambas rebeliões queriam tornar essas regiões independentes de Portugal. A Inconfidência Mineira queria uma autonomia sobre as regiões de mineração, porque Portugal explorava muito essas regiões. E aqui no Brasil já tinha uma elite que já tinha essa vontade de separar de Portugal e ter autonomia própria dos seus produtos, das suas minerações. Isso é específico da região mineira. E aí vai ter o personagem do Tiradentes, enfim, é assunto para outra aula. Mas eu vou deixar um link aí embaixo para vocês entenderem um pouco o que foi a Inconfidência Mineira. Já a Conjuração Baiana também previa a mesma coisa. Por quê? Até 1763, a capital da colônia brasileira era Salvador. Com a mudança da capital para o Rio de Janeiro, os baianos se sentiram um pouco enciumados, ficaram com ciúmes do Rio de Janeiro ser a capital. E aí eles vão se revoltar exatamente no ano de 1798, e esse episódio ficou conhecido como a Conjuração Baiana, que eles queriam que a Bahia se tornasse uma república. A Inconfidência Mineira também. Queriam que fosse uma república, exatamente, com os ideais liberais e iluministas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os links aí na descrição para vocês aprofundarem um pouco o seu conhecimento histórico, porque eu não posso falar de tudo isso, senão vai ficar um vídeo enorme. Então vou deixar os links aí. Outra hora que vocês tiverem um tempinho livre, vocês vão lá, clica lá, acessa e aprende um pouquinho mais sobre história. Até mais.